Graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A salvação é pela fé, somente pela fé, ou pelas obras, ou pelos dois? Eu queria que vocês me respondessem isso, essa pergunta, esse questionamento. Bom, pelo meio religioso evangélico, hoje em dia, a maioria, não todos, é claro, mas responderia que é pela fé, e mesmo depois que você crê, você não precisa de obras. As obras, não. Não descarta as obras, não precisa de obras. E aí, se eu mostrar, por exemplo, na carta de Tiago, em que o apóstolo Tiago, ele deixa bem claro, expressamente bem claro, que a salvação não é só pela fé, mas sim também pelas obras. E ele mostrou Abraão, ele foi justificado também pelas obras. Abraão, Raabe, ele mostrou lá. E Paulo também mostra esses mesmos exemplos que ele mostrou. Lá, na verdade, eu não sei se foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas o autor de Hebreus também mostra esses exemplos lá em Hebreus, capítulo 11. Mas você tem que entender uma coisa. Por exemplo, Abraão. O apóstolo Tiago usa Abraão, Paulo usa Abraão como exemplo de justificação pela fé. O apóstolo Paulo mostra justificação pelas obras e o apóstolo Tiago mostra justificação pelas obras e o Paulo mostra pela fé. Mas os dois estão corretos. Sabe por quê? Porque, olha, se você for ver, lá em Gênesis, não preciso nem mostrar aqui no Novo Testamento, não preciso nem mostrar pelas cartas. Lá em Gênesis você vai perceber isso. Se você for ver, Deus fez a promessa a Abraão. E depois de alguns acontecimentos, se não me engano é em Gênesis 15, Deus falou que Abraão ia ter um filho. E Abraão creu. Ele creu verdadeiramente que ele tem um filho. Mesmo ele tendo já estando velho, mesmo Sara sendo estéril, ele creu que ia ter um filho na velhice. E isso lhe foi imputado como justiça. Você pode ver lá em Gênesis. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi justificado pela fé. Foi por causa das obras antigas que ele fez? Não, foi por causa da fé. Lá está deixando bem claro que foi por causa da fé. Mas tem uma coisa, meu amado. Continua. O texto continua. Não para lá. Ele foi justificado pela fé, sem as obras. Maravilha. Mas continua o texto. Não para lá. Por exemplo, depois de algum tempo, quando ele já estava com filho, olha só. Foi prometido um filho para ele, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi justificado pela fé. Não foi por causa das obras. Maravilha. Só que tem uma coisa. Continua a história. Se você for ver lá com o que aconteceu com Abraão, quando ele estava já com um filho, que Deus tinha prometido, que por meio da fé ele conseguiu, então ele já estava com um filho, aí Deus pediu para ele ir lá e oferecer o filho em holocausto. E o que ele fez? Ele ia oferecer. E aí, olha só, essa fé dele foi provada. A fé dele foi provada e que ele passou no teste, afinal, ele cometeu uma obra. Olha só, então o apóstolo Tiago também está certo. Os dois estão certos, o Paulo e o Tiago. Os dois foram guiados pelo Espírito Santo. O que está muito errado às vezes é o ser humano, hoje em dia, o que distorce esses textos. Quer distorcer, quer botar como se fosse, os dois fossem diferentes. Mas que é junto, os dois caminham junto, a fé e as obras. Toma cuidado com o religiosismo de hoje em dia, porque eles dizem que você não precisa de obras, o que faz com que você seja infrutífero às vezes. Mas toma cuidado, não segue isso. Segue as Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura deixa claramente que você foi justificado pela fé. Foi justificado pela fé, não foi pelas obras. Você não mereceu, mas foi pela morte de Cristo, aquela morte no madeiro que te justificou, te perdoou. Ele morreu nos nossos lugares. Como eu posso dizer que foi por meu merecimento? Ele morreu. Eu não sou merecedor de tal coisa. Mas pela imensa misericórdia de Deus, ele mandou o Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então foi pelo sangue da cruz. Não foi por minhas obras, não foi por meu merecimento. Mas você tem que entender uma coisa. Aquela morte na cruz, ela veio para te perdoar pecados, ela perdoou seus pecados, mas não para aí. Por um homem, por um ato de pecado, entrou o pecado no mundo. Mas também por um homem, por um ato de justiça, muitos serão feitos justos. Por um pecado, muitos serão feitos pecadores. Com Adão, primeiro Adão. Mas por um ato de justiça, muitos vão ser feitos justos. Ou seja, aquela morte na cruz foi um ato de justiça que perdoou seus pecados, e não só perdoou seus pecados, mas também fez com que fosse possível que você fosse feito justo. Fosse possível com que você fosse feito justo. Então não para aí em perdoar. Perdoou e ainda fez com possível, cumpriu. Ele fez aquilo para que fosse possível, que você cumprisse a lei. Ele fez possível você cumprir a lei. Ele fez isso.
com aquela morte na cruz. Ele perdoou os seus pecados, então não foi porque é o seu merecimento, afinal foi o merecimento dele, porque foi ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas aí uma vez que ele morre na cruz pelos nossos pecados, nos perdoa, e nós cremos, afinal o fim da lei é Cristo, a fé em Cristo, então uma vez que você crê, agora você está em outro processo. O fim da fé é a salvação das almas, e aí é que entra as obras. É aí que entra as obras. Porque antes de você crer, você poderia ter feito muitas coisas erradas, que tornaria a pessoa indigna. Mas ainda assim, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso não vai ser invalidado. Ele morreu pelos nossos pecados e aquele sangue da cruz ele justifica. Então você é perdoado pelos seus antigos pecados. Foi por causa das suas obras boas que você fez no passado? Não. Foi pela misericórdia de Deus, foi pela graça. Mas não para, porque você crê, agora tem que ser uma mudança. Você foi convertido do poder de Satanás a Deus. Então tem que ter uma mudança agora. Agora você está em outro processo, que é o da fé até a salvação das almas. O apóstolo Pedro fala isso, o apóstolo Paulo... Bom, o apóstolo Paulo disse que o fim da lei é Cristo, para destruir todo aquele que crê. Ou seja, a fé em Cristo. Então, a lei leva a Cristo, induz você a Cristo. E daqui, da lei até Cristo, ou seja, você não tem nenhuma obra. Você chegou até a fé em Cristo, você não precisa de nenhuma obra. Você foi justificado pela fé. Mas a fé em Cristo também tem outra coisa. O fim da vossa fé é a salvação das almas. O apóstolo Pedro fala isso, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo... Eu não lembro exatamente o versículo, mas ele fala que o fim da fé é a salvação das almas. Então você está agora, depois que você creu, se converteu, agora você está em outro processo, a salvação das almas. E agora, esse ponto aqui é onde tem as obras. Onde entra as obras. Afinal, primeiro foi pela fé, depois agora vem as obras. Abraão foi justificado pela fé, afinal, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Mas depois que ele creu, depois de algum tempo, quando ele já estava com o filho prometido a ele, ele teve que ser provado, aquela fé teve que ser provada, ela teve que ser botada em prática. Que aí vem as obras. Então não é só pela fé, mas também pelas obras. E também não é só pelas obras, afinal, se fosse por obras nossas boazinhas, se fosse precisando de nossas boas obras antigas, antes de ser convertido, antes de crer, estavam perdidos, porque fez coisas erradas, indignas, mas é por imensa misericórdia de Deus que mandou o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. E aí, por meio dessa morte na cruz, que podemos ser justificados, e aí, por o ato de justiça feito por ele, pudermos ser feitos justos. Eu sou falho e errôneo, nós somos falhos, nós devemos lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lutar, perseverar, com obras, não sendo frutífero. Porque, bom, está escrito que toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, você tem que sim dar fruto e tem que sim ter esforço. Tem que ter esforço, sim. Tem que ter esforço. Você pode não concordar, mas eu posso mostrar para as escrituras que tem que ter esforço. Olha, o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Olha, Romanos 15, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para que não edificasse sobre o fundamento alheio. O apóstolo Paulo está deixando claro o quê? É que eu não li o texto todo, é claro, eu vi só o versículo, mas eu creio que vocês podem muito bem aí pegar Romanos 15, versículo 20, e vocês vão ver. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se esforçou para anunciar o Evangelho. Ele se esforçou por anunciar o Evangelho. Por quê? Ele se esforçava antes dele crer no Senhor Jesus para anunciar o Evangelho? Não, mas uma vez que ele creu, e aí ele foi revelado para ele que ele era um vaso escolhido para elevar o nome do Senhor aos gentios, ele teve que esforçar, e aí vem o esforço, e aí vem as obras, e aí vem todo esse ponto aí que vocês têm que entender que sim, tem que se esforçar. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo também, em outra parte, ele diz que nós temos uma corrida. Nós estamos em uma corrida. Sabia disso? Que nós estamos numa corrida? Olha só, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ele diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correr de tal maneira que o alcanceis. Entenda, correr de tal maneira que o alcanceis, ele está dizendo para nós correr de tal maneira, de tal forma, que é para alcançar o prêmio. Então nós estamos numa carreira. Como com aqueles atletas que estão no estádio, eles estão correndo porque eles querem ganhar um prêmio, não é? Da mesma forma nós também estamos correndo para ganhar o prêmio. E ele continua o texto. E todo aquele que luta, de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Uma pessoa, por exemplo, que, como ele disse aqui, que luta, ela tem que se abster de várias coisas. Por exemplo, comida que ela não tem que comer, porque ela tem que se manter em forma. Um monte de diversas coisas que tem que restringir, ela tem que parar de fazer para conseguir alcançar o prêmio que ela quer, o qual é corruptível. Seja lá dinheiro ou qualquer tipo de coisa, é corruptível essas coisas. Mas o apóstolo Paulo está deixando bem claro. Ele usou o exemplo disso, desse que luta, que se abstém das coisas para conseguir alcançar o prêmio corruptível, e levou para nós agora, para nós entender uma coisa. Nós também estamos numa corrida, nós também estamos numa luta. E também nós temos que nos abster das coisas que não agradam a Deus para alcançar uma coroa, não a corruptível, mas uma incorruptível. Ele está deixando bem claro isso. Então tem que ter um esforço sim, afinal, quando você corre, é você que está se esforçando, tem que lutar. Quem botou você na corrida? Não foi você mesmo. Não foi você mesmo. Foi alguém que botou você na corrida. O merecimento não é seu, mas era aquele que botou você na corrida. Mas uma vez que você está na corrida, se você parar, é perigoso. Você tem que deixar, você tem que correr com paciência a corrida que nos está proposta, como está escrito lá em Hebreus 12, versículo 1. Corrai com, lá está dizendo que é para nós correr com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência. Ele está mandando você correr, então você tem que se esforçar, você tem que lutar. Cuidado para não ser infrutífero, cuidado para não cair nos enganos religiosos, dizendo que você não precisa praticar obras. Você tem sim que praticar obras. Você tem. Cuidado para não ter uma fé morta, como o apóstolo Tiago disse. Ele disse que uma fé sem obras é morta. Você realmente pode ter fé. No seu coração pode ter aí a fé. Mas você não tem obra? Bom, lá o autor de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre um monte de exemplos da fé. Oi. Você tem uma carreira proposta e você tem que correr. Continue em frente, luta, persevera e se abstenha das coisas. Como eu também tenho que se abster, como nós todos temos que se abster das coisas que não agradam a Deus. Como uma pessoa que luta, ela tem que se abster de comida que vai fazer com que ela venha perder o prêmio. Ela vai ter que se abster de um monte de hábitos que ela tinha antes. Por exemplo, uma pessoa que vai começar a competir corrida. Antes dela começar, dela ter essa vontade no desejo no coração dela, ela comia um monte de coisa errada, tudo. Mas a partir do momento que ela deseja, que entre esse desejo dela, que ela começa a entrar nessa carreira de ser velocista, aqui, de ser atleta, ela tem que se abster de comida que vai fazer com que ela perda essas coisas. Exatamente nós também agora, espiritualmente. Por quê? Porque nós, no outro tempo, fazia o que fazia. Mas agora, uma vez que você entrou a fé, você agora tem que se abster das coisas também para conseguir alcançar a coroa. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, uma incorruptível. A deles não vai se acabar. Vai ter um tempo que vai acabar tudo isso, aquela deles. Aquilo ali não tem muito valor, mas o nosso é uma incorruptível, que vai durar para sempre. Incontaminável. Perfeita. Que está nos reservada no céu. Por isso, se eles fazem para alcançar uma corruptível tanta coisa para conseguir, deixam de fazer um monte de coisa que antes gostavam, mas que vão parar por causa do que não quer conseguir, eles querem conseguir o que eles querem. Imagine nós temos que fazer a mesma coisa. Deu para entender? E tá. E tem essas duas coisas muito presentes no meio religioso, que que você não precisa de obra, e outra que você não precisa de lei. Diz que não precisa de lei. Tá, vocês sabem que, mesmo sendo gentil, se você crê no Senhor Jesus, pela fé, você é feito filho de Abraão. Claro, você tem que andar nas pisadas que ele andou. Mas você é considerado como filho de Abraão. Muito bem. Você se acha filho de Abraão e diz que não tem que guardar a lei, que não tem que praticar a lei. Tem que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Porque em Gênesis diz muito claro que Abraão obedeceu as leis, os mandamentos e os preceitos do Senhor. Não? Tá bom, então veja aí em Gênesis 26, Gênesis capítulo 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pode ver aí, em Gênesis 26, versículo 5. Está deixando bem claro que Abraão, ele guardou os mandamentos, os preceitos e as leis que o Senhor deu para ele. E ele guardou, obedeceu a elas. Então, se você diz que é filho de Abraão, anda como ele andou. Ora, quando os judeus, quando o Senhor Jesus estava pregando lá em Israel, que os judeus começaram a dizer que nós somos filhos de Abraão. O Senhor Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Ora, aqueles judeus lá, eles não estavam fazendo a obra de Abraão. Porque se eles estivessem fazendo as obras de Abraão, eles tinham crido no Senhor Jesus. Afinal,
A promessa feita a Abraão está ligada a Cristo. Então, você tem que entender isso. Que você é filho de Abraão, faça como Abraão fez. Aí você vai ver. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Você tem que ter a fé. Abraão guardou os mandados, guardou as leis, os preceitos do Senhor. Faça o mesmo. Você está dizendo que é filho de Abraão. Fareis as obras de Abraão. Gentil não tem que se considerar de forma alguma. Gentil não na carne, pelo menos, mas no coração. Afinal, o propósito da circuncisão é tirar o despojo da carne. Claro, antes era no exterior. Eles faziam no exterior, mas claro, Deus quer que o coração esteja circuncidado. E isso desde o Antigo Testamento, isso não é só de agora. Ele quer, você pode ver lá em Deuteronômios, em diversas partes fala, se não me engano, em diversas partes fala que circuncidar o prepúcio do coração. Porque ele quer que o coração esteja circuncidado. Lá você tira a imundícia da carne, mas ele quer que você tire a imundícia do seu coração. Afinal, é do coração que procedem os nossos pensamentos, as impurezas, lascívias, todo tipo de coisa que não agrada a Deus. Por isso que é aí que tem que tirar. É aí que tem que se abster. É aí que tem que ser a circuncisão. Mas nem por isso, nem porque nós não precisamos circuncidar, que você também tem que desprezar a lei. Porque a lei é os mandamentos. Você quer agradar a Deus, tem que ser... Claro, é impossível agradar a Deus sem a fé, porque aquele que se achega a Ele tem que crer que Ele existe. Então, primeiro, a fé. Você precisa da fé. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Veio por meio da fé. Mas depois da fé, vem uma coisa. A obediência. Afinal, eu já mostrei aqui que Abraão obedeceu aos mandamentos, os preceitos e as leis que o Senhor deu para ele. Então nós também. Então você também tem que ter obras, como Abraão também teve. Em Hebreus 11 vai falar um monte de obras da fé. Olha só, tem obras da fé sim. Mas nem por isso também você tem que anular as obras da lei. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo falou sobre a obra da lei relacionando os gentios. Você pode dizer, não, isso não tem, mas tem sim. Em Romanos, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Espera ainda. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, está falando então que ao praticar a lei, você é justificado. Justificação por meio da prática da lei. O apóstolo Paulo está falando isso. E ele não está dizendo como se isso aqui fosse antes, né? Ele está deixando bem claro. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Hão de ser. Tá? Ele está dizendo no futuro, ou pode ser até no presente mesmo. Dizer, eu hei de ser tal coisa, e eu vou lá e faço uma coisa. Então pode ser presente e futuro. Então, os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele não está dizendo algo do passado. Ele está dizendo algo que hão de ser justificados. Porque quando os gentios... Então, peraí, isso aqui não é só para judeu. Isso aqui não é só para judeu, a prática da lei. Porque ele está deixando bem claro que é. Porque quando os gentios que não têm lei... os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Obra da lei, gentios. Prática da lei, justificação. Bom, você pode não querer considerar isso aí não pode. Você pode estar tentando tirar da sua mente, você não quer lembrar, vai ter que considerar isso sim. Porque o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui sobre justificação, sobre a prática da lei. Ele está falando sobre obras da lei escritas em seus corações. E ele está falando quanto aos gentios, que não têm lei. Quando eles fazem naturalmente as coisas da lei, para si mesmo eles são lei. Porque mostra a obra da lei escrita nos corações. Enquanto os que se diz que têm lei, ou seja, aqueles judeus incrédulos, diz que tinha lei, mas não praticava. E o gentio, que não tem lei, ele, quando ele pratica a lei, ele vai ser justificado. E essa circuncisão do judeu, que não pratica a lei, ela é julgada pelo que não é circuncidado na carne, mas que pratica a lei. Então, você não tem que descartar a lei, você não tem que descartar as obras. Antes, tudo tem que ser acompanhado. Primeiro a fé, depois as obras. E você pode ver isso, exemplos no Antigo Testamento. Raabe. Pronto, Raabe. Raabe, Josué, ele mandou 2 espias para Jericó. Ele mandou os espias para ver como é que ia lá, como é que era lá. E quando aqueles espias chegaram, Raabe acolheu os espias e escondeu eles, para que quando aquelas pessoas daquela cidade fosse atrás daqueles 2 espias que foram visitar ela, ela disse que não, eles tinham saído já, porque ela não sabia. Então, os espias ficaram lá escondidos e ela escondeu eles. Mas você vai ver lá, a Raabe, ela explica por que ela fez isso.
ela disse que as pessoas estavam com medo, porque Deus tinha feito com que o povo de Israel passasse pelo meio do Mar Vermelho, e aí o povo lá do Jericó, eles tinham ficado sabendo disso, que Deus fez um monte de coisa com o povo de Israel. E aí quando eles ficaram sabendo disso, eles ficaram com medo. E aí Raabe, olha só, Raabe ela creu, não foi? Foi por meio da fé, ela creu que era verdade, que Deus tinha feito um monte de coisa com o povo de Israel, e aí por meio da fé, ela acolheu os espias. Mas tem que entender uma coisa, foi a fé, afinal ela creu, e aí foi acompanhada com o quê? Com as obras, porque ela acolheu os espias. Já pensou se ela só crê e fica parada? Se ela não acolhe os espias? Se ela só crê e fica parada, os espias iam vir, ia sair, o povo daquela terra talvez poderia pegar os espias, eu não sei o que ia acontecer, e o povo de Israel ia vencer a Jericó e ela ia ser morta junto. Mas porque ela creu, e aí essa fé foi acompanhada pelas obras, afinal ela acolheu os espias em paz, ela foi guardada, ela não morreu. Da mesma forma, isso aí é tudo, o apóstolo Paulo deixa bem claro, que tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo isso aí é figura para nós entender as coisas que eles mesmos explicaram aos apóstolos. Eles estão explicando aqui coisas maravilhosas, guiados pelo Espírito Santo. Mas as pessoas às vezes não entendem isso e querem distorcer, fazendo com que a pessoa fique infrutífera, sem praticar obras, fazendo um monte de coisa, mas entenda, a lei, a justificação é pela fé sem as obras da lei. Mas que você tem que também ter obras depois que você é justificado pela fé. Porque aí tem a justificação pelas obras. Primeiro a fé, depois as obras. Antes da fé você não tem nenhuma obra, mas você creu, agora você tem que ter obras. Entenda isso, por favor. Porque senão você vai cair num engano religioso que você não precisa de obras. Mas entenda isso, porque o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele deixou bem claro. Justificação pela prática da lei, pela obediência. E você que diz que não precisa de obras, pega textos do apóstolo Paulo, diz que distorce para as pessoas continuarem do jeito que estão, sem praticar obras, sem se esforçar, sem lutar. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ainda em Romanos 2, aqui no versículo 6. Diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a vida eterna, olha só, então é recompensado segundo as suas obras. Obras. Deu para entender? A vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, buscam glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Pronto. Então, você vai ser recompensado segundo as suas obras. E ele deixou bem claro aqui que a vida eterna aos que buscam incorrupção, que buscam glória. Então é segundo as obras. Toma cuidado com isso de que não precisa de obras. Toma cuidado. E você tem que sim se esforçar. Tem que sim se esforçar. E eu posso mostrar isso também pela fala do Senhor Jesus aqui. Que ele fala aqui está descrito em Lucas capítulo 17, versículo 15. Que diz o seguinte: e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é a abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Olha só, o Senhor Jesus disse que a lei e os profetas foram até João, e desde então, ou seja, desde João para ir para frente, é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força. Força, você tem que pôr força. Esforço. Olha só. Então você tem que entender isso. Claro, você tem que expor força. É o esforço também, tem que ter do nosso lado. Mas é por meio da fé, sem as obras da lei. Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, quando aquele mancebo de qualidade, aquele mancebo que foi lá no Senhor Jesus e disse que bem farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo a ti mesmo. Eu não lembro exatamente quais são os mandamentos que ele disse, mas era basicamente assim. E ele disse que era para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres, e aí era para ele seguir. Só que ele não quis, ele ficou triste. E aí ele disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? É mais fácil passar um grão na agulha. Enfim, ele falou dessas coisas ali. Aí os apóstolos, eles ficaram ali pensando no coração deles: quem pode salvar-se?
seja, quem vai ser salvo, quem vai poder salvar-se? Porque o Senhor Jesus disse para aquele mancebo que era para ele vender tudo e vender aos pobres, e dar aos pobres. Aí ele disse, e quem pode salvar-se? Aí o Senhor Jesus disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É impossível ao homem. Não era capaz, você não era capaz, não, eu não era capaz, nenhum de nós éramos capazes. Afinal, nós somos falhos e errôneos. Mas Deus, pela imensa misericórdia dele, ou seja, foi pela graça, foi pela misericórdia dele, não foi por capacidade nossa. Mas ele mandou o filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Só que não para por aí, porque ele deixou bem claro que é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então você também tem que ter empregar força. Tem que ter os dois lados. Não para por aí. Aí você pode pegar outras vezes o texto do apóstolo Paulo para dizer que não tem lei agora na graça, mas tem sim. Sabe por quê? Porque Cristo ele morreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos perdoados, mas não parar por aí. Foi nós fôssemos perdoados e para que nós cumprisse a lei. Ele morreu para nós cumprir a lei sim. E olha, eu vou mostrar aqui em Romanos 8. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei... Pera ainda. O apóstolo Paulo disse que a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou do pecado e da morte. Aí você pode dizer, não, essa lei do Espírito de vida é uma lei distinta, que não tem nada a ver com a lei lá de Deus. Você não pode dizer isso, meu amado. Não pode. Essa lei aqui que ele está dizendo aqui é a lei mesmo. É a lei do Espírito de vida, é a lei espiritual. Afinal, a lei é espiritual. Aquela lei mesmo que Deus deu para o povo de Deus. Afinal, olha aqui o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas Deus o carnal, vendido do pecado. Se você for ver lá em Romanos 7, ele está falando da lei dada, a lei mesmo, de Deus. Os mandamentos, 10 mandamentos. Você vai ver aqui que ele está falando sobre a lei. Que a lei é espiritual. O que é carnal é a nossa carne, é nós. Ele está deixando bem claro isso. Então, a lei do Espírito de vida, ou seja, essa lei espiritual em Cristo Jesus, ela precisa estar em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Se não tivesse em Cristo Jesus, ainda estava debaixo da lei do pecado e da morte. Ainda estava, mas em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, então peraí, era impossível a lei. Nós éramos impossíveis de cumprir, afinal nós estávamos na carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Porque não é sujeito à lei de Deus. Olha só. Visto como estava enferma pela carne, olha só, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, o que estava impedindo que fosse cumprida a lei era a carne. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, olha aqui então o que foi feito para que nós pudéssemos cumprir a lei. Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, tudo isso foi feito para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que pudéssemos cumprir a lei. Mas hoje em dia as pessoas dizem que você não precisa cumprir a lei, e isso aí provavelmente deve ser alguma coisa. Por exemplo, lá no inimigo, lá no Jardim do Éden, o inimigo não foi lá e tentou a Eva de uma forma que... Porque eles podiam continuar do jeito que estavam. Eles tinham lá todo o jardim, tudo maravilhoso, tudo na mão deles, assim, tava ali fácil, eles podiam lá comer qualquer outra árvore do jardim, mas aquela em específico não podia. E eles podiam não comer, eles podem simplesmente continuar daquele jeito que eles estavam. Mas aí foi lá, o inimigo foi um animal, uma serpente, e disse que era para que fez a persuasão delas. A serpente fez a persuasão para que ela comeu, para que a mulher comesse, e o homem. E ela comeu e aí deu para o homem. Então, algo parecido acontece aí. Por quê? Porque Cristo ele morreu pelos nossos pecados, perdoou-nos e nos ajudou e fez com que fosse possível cumprir a lei. Ele fez tudo isso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que tudo isso foi para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele fez isso para que a justiça da lei fosse cumprida. Mas, infelizmente, o meio religioso, ele cauteriza a mente das pessoas para que as pessoas pensem que não precisa cumprir a lei. Pensa que não precisa de obras, sendo que isso aí foi feito para nós cumprir a lei, mas as pessoas às vezes são cauterizadas por meio de ensinos falsos, que não precisa cumprir a lei, mas aqui o apóstolo Paulo já está advertindo que nós temos que isso aí foi feito para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que nós cumpríssemos a justiça da lei, e não descartarmos a lei como muitos fazem. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser.
Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Pode ler aí, vai você mesmo, pega as Sagradas Escrituras e vê em Romanos 8, versículo 7. E você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aí, escrito assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, para ainda, a carne, ela cria inimizade contra Deus, por quê? Porque é inimiga, porque não é sujeita à lei de Deus. Então, se você não é sujeito à lei de Deus, então você criou inimizade contra Deus. No entanto, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o que é? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então a carne não é sujeita a Deus, nem pode ser. Mas lembre-se, o que aconteceu ali, o pecado foi condenado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que nós pudéssemos cumprir a justiça da lei, para que nós pudéssemos se sujeitar à lei de Deus e assim ter amizade com Deus. Afinal, aqui está dizendo que a carne cria inimizade contra Deus porque não é sujeita à lei de Deus. Então, o contrário agora. Se você é sujeito à lei de Deus, você vai ser feito amigo de Deus. Afinal, você obedeceu, você creu. Entendeu? Então, a fé, e aí essa fé ela tem que ser acompanhada pelas obras, a obediência, a temência. Então, toma cuidado com falsos ensinos. E eu poderia mostrar com diversas outras partes que o apóstolo Paulo não anulou a lei. O apóstolo Paulo não está dizendo que você não precisa, depois da fé, obras. Ele deixou bem claro aqui que ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna. Olha só, então a vida eterna é a recompensa aos que, com perseverança, fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Olha só, procurar honra, glória e incorrupção é por meio de obras. Você vai se abster de coisas que não agradam a Deus, como aquele exemplo que eu já dei aqui da pessoa que luta, da pessoa que corre. Então, diversos outros exemplos. E o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 7, ele fala o seguinte, para finalizar, só para vocês entender isso que eu quero passar aqui, que você precisa sim de obras e precisa sim obedecer à lei de Deus. Olha só, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. A circuncisão não é nada, e nem a circuncisão. E nem a incircuncisão, nem a circuncisão. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Ou seja, não importa se você é circuncidado na carne ou se você não é circuncidado na carne. O que importa é se você obedece ou não obedece os mandamentos de Deus. É o que o apóstolo Paulo está deixando claro aqui em 1 Coríntios 7. Você pode abrir suas escrituras e você pode ver, contemplar com seus próprios olhos. Isso que eu estou falando. 1 Coríntios 7, versículo 19. E você vai ver o apóstolo Paulo deixando bem claro isso. Então, não anule a lei de Deus. Antes você cumpre ela. Antes você luta para cumprir ela. Você também tem que ter um esforço para ter obras. Então, toma cuidado. Corra com paciência a carreira que está proposta para ti e luta pela fé que uma vez foi dada aos santos. E não se deixe levar pelas falsas doutrinas e pelos falsos ensinos. Vê você mesmo. Abre as escrituras. Não se deixa só ouvir. Não seja um ouvido esquecido. Abre você mesmo as escrituras e você vai ver o que eu vou falar aqui. E você vai entender o quão enganoso é os ensinos religiosos de hoje em dia. Há muitos falando que você não precisa cumprir a lei, que você não precisa de obras. Toma cuidado com tudo isso. E vai ver nas escrituras o que realmente é a verdade. Porque aí então vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Afinal, quem é servo do quem comete pecado é servo do pecado. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Quem comete pecado é servo do pecado. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que dos dois concertos, um no Monte Sinai, que é a Jerusalém que agora existe, a qual é escrava com seus filhos, e a outra com da promessa, você pode pensar que ali que a escrava é escrava como se fosse a lei que fizesse com que ela fosse escrava. Você pode pensar isso, que lá o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, ele está dizendo que a lei faz com que a H, o filho da escrava, seja escravo, pelo meio da lei, mas não é isso. Eles são escravos do pecado. Por quê? Porque não creem em Cristo. Eu poderia explicar isso agora, vocês têm que procurar entender isso, lutar, tentar pedir entendimento. Porque olha, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é H. Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Aí você pode dizer assim, tá, olha aí,
Então, a lei faz com que os filhos da carne sejam escravos. Nós não, nós somos filhos da livre, nós não temos lei. Você pode estar enganado nisso. Porque o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo aqui que os filhos da carne, ele está dizendo que tem os dois concertos. No antigo concerto, eles ainda estavam debaixo da escravidão. Porque eles ainda cometiam pecado. Afinal, já foi mostrado aqui que quem está na carne não pode agradar a Deus. E enquanto Cristo não veio, ainda não, por exemplo, poucas pessoas ali que realmente cumpria, obedecia. A maioria das pessoas desprezavam a lei, como hoje geralmente é desprezado, sendo que as pessoas não entendem o que realmente aconteceu. Olha, aqui tá, o que ele está falando aqui é que o que era da segunda carne era escravo, o que era a segunda promessa, o que era da livre era por promessa. Ora, o apóstolo Paulo era judeu, mas ele criou no Senhor Jesus. Então, ele fez parte do segundo concerto, que era a promessa. Ora, ele, segundo a carne, é judeu, mas aí ele foi libertado da servidão do pecado. Então, você tem que entender isso, toma cuidado com os falsos ensinos, falsos religiosismo, e vê aí o que o apóstolo Paulo disse de fato. Vai vendo o que ele vai falando sobre obra da lei, obra da... tudo, debaixo da lei, debaixo da graça, e você vai entender verdadeiramente que ele não está dizendo contra a lei de Deus. Afinal, ele deixou bem claro que não importa se você é circuncidado ou incircuncidado, o que importa é se você vai obedecer ou não aos mandamentos de Deus. Pode ver em 1 Coríntios capítulo 7, versículo, se não me engano, 19. E diversas outras partes. Você pode ver ali em Romanos. Em Romanos ele fala bastante sobre isso. Vai, procura. E vai meditando na palavra e vocês vão tentando entender isso. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o que vive e que reina para sempre. Amém.